Nós sabemos que todos nós aqui nasceram em diferentes contextos, em diferentes culturas e fomos educados de diferentes maneiras, né? Cada um de nós aqui tem uma história de vida. Mas, irmãos, quando o Senhor, Ele nos salvou, porque aprove a Ele assim nos salvar, estava no coração do nosso Pai, antes da fundação do mundo, nos escolher nele. Então, quando Ele nos salvou, nos chamou pelo seu eterno propósito, Ele nos fez uma nova criação. E a palavra nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E nessa verdade da palavra de Deus, que nós somos uma nova criação, há uma necessidade de que a cada dia nós tenhamos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo e estamos atravessando, há uma necessidade que nós tenhamos uma mente renovada. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então é uma necessidade, irmãos, nesses dias, sobretudo, que estamos passando a nível de Brasil e talvez a nível de mundo, que nós tenhamos uma mente renovada, sobretudo uma mente lavada pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa fazer de nós realmente um lugar de depósito, e para que a palavra de Deus encontre nos nossos corações realmente um lugar para ela possa frutificar diante de tudo aquilo que nós já ouvimos e diante daquilo que nós ainda estamos ouvindo. Então é necessário termos essa mente transformada. E sobretudo, irmãos, o que transforma a nossa mente é a palavra de Deus. Se nós não tivermos um contato íntimo com o Logos, e esse Logos se transformar em rema para a nossa vida, então tudo se torna perdido e a nossa mente continua uma mente velha. Então não basta nós sermos realmente novamente novas criaturas, isso é claro, é importante, mas sobretudo nós precisamos ter, como cristãos, como nascidos de novo, nascidos do alto, termos mentes renovadas. E não termos mentes ultrapassadas, mentes velhas, mas uma mente transformada pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, porque são dias realmente difíceis que nós estamos atravessando. E nós não podemos entrar nesse curso, nós não podemos entrar nessa rota, porque nós estamos em outra rota, nós estamos em outra direção, nós estamos em outro caminho, nós estamos em uma outra dimensão. É necessário então nós caminharmos dessa maneira, porque a nossa salvação, ela se aproxima mais do que nunca. Por isso que Lucas vai nos dizer assim: erguei as vossas cabeças, erguei as vossas cabeças. E é necessário nós erguermos as nossas cabeças, pensarmos realmente naquilo do qual nós somos agora. Porque a nossa história começou não quando nós nascemos, naturalmente falando, mas a nossa história, a nossa jornada começou quando nós nascemos de novo. Quando o Senhor, nosso Deus, na pessoa do seu Filho bendito, nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É aí que nós estamos, é nesse reino que nós estamos. Nós não estamos em outro reino terreno, nós estamos no reino celestial. É aí que a nossa realidade está. É por isso que nós precisamos de ter mentes transformadas, de mentes trabalhadas pela palavra de Deus. Que o Senhor realmente ache em nós essas mentes transformadas, porque depende de nós, irmãos. Depende de nós a cada dia realmente termos essa mente transformada. Eu rogo, Paulo fala, eu rogo por vocês, porque depende de cada um de nós. Porque no que concerne ao nosso Senhor, Ele já fez tudo por nós. Ele já se entregou por nós naquela cruz. Aquele que não poupou seu próprio Filho, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Veja, aquele que não poupou seu Filho, tudo que o Senhor nosso Deus e Pai tinha de melhor, Ele já nos deu, que foi o seu Filho.
Agora depende de nós essa outra parte, nos apresentarmos a Ele, para que nós possamos ter uma mente transformada. E essa mente transformada passa pela palavra de Deus. Então que o Senhor realmente possa achar em nós essa mente transformada. Porque Paulo, falando aos Coríntios também, fala que nós temos a mente de Cristo. Claro, porque se aquele que está em Cristo é uma nova criação, tem que ter a mente de Cristo. Mas também essa mente de Cristo precisa ser trabalhada. Porque senão nós não podemos continuar nascidos de novo com mentes velhas. É necessário ser transformado pela palavra de Deus. E nesse sentido, irmãos, de sermos realmente uma nova criação, de termos necessidade de termos mentes transformadas, se o Senhor assim nos ajudar, e cremos que Ele nos ajudará nesse dia, nesses 2 tempos que nós teremos juntos, vamos olhar como que isso se aplica nas nossas vidas dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos abrir inicialmente aí em Colossenses capítulo 2, e vamos ler apenas 2 versos, verso 6 e verso 7 desse capítulo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse é o foco, então, da mensagem do compartilhar. Esses 2 versículos. Só que quando nós olhamos para essa palavrinha, tal como fostes instruídos, nós temos que voltar nesse mesmo livro e olhar o capítulo 1. Que quando Epáfras, ele vai até Paulo em Roma, dizer acerca da condição e como aquela igreja de Colossos, ou a igreja aos Colossenses, estava então passando. Então Epáfras diz para Paulo o que está acontecendo, e Paulo vai dizendo assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, o amor para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Veja, há uma esperança preservada nos céus para nós. Mais uma vez, então, a necessidade de nós termos uma mente transformada. Porque se a nossa mente ela fica apenas aqui, olhando para este mundo, ou para esse contexto terreno, nós não vamos vislumbrar, ou nós não vamos viver de olho nessa esperança que está preservada nos céus. Nós vamos ficar com nossos olhos fixos aqui. Então haverá o quê? Haverá uma vida de ansiedade, haverá uma vida de inquietações, porque nada neste mundo ou nada nessa terra nos satisfaz, a não ser o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa satisfação. Se Ele é a satisfação do Pai, quanto mais Ele deve ser a nossa satisfação. Porque toda a nossa satisfação tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim: há uma esperança preservada nos céus para vós, e que vocês ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E essa palavra da verdade do Evangelho chegou até eles, como também em todo o mundo estava produzindo fruto e crescendo. Assim também estava acontecendo com aqueles irmãos de Colossenses, porque Epáfras assim instruiu aqueles irmãos. E quem era Epáfras? Epáfras, possivelmente, porque Paulo a princípio não visitou, segundo os estudiosos, não visitou Colossenses de forma presencial. Há um versículo aqui que nos mostra isso. Mas Epáfras, como Paulo vai dizer, Paulo dá testemunho da vida de Epáfras. Aqui o texto vai nos dizer que Epáfras era um conservo do Senhor. Vai dizer que Epáfras era um fiel ministro de Cristo. Esse era Epáfras. Sabe, irmãos, Paulo ele não poupava elogios, ele não poupava dizer quem era aqueles que com ele estavam lutando. Assim como ele fala de Epáfras, esse chamado conservo, ele também vai falar de Epafrodito aos Filipenses, homem que quase chegou às portas da morte por causa da obra de Deus. Ele vai falar de Febe, ele vai falar de Onesífero, ele vai falar de Trófimo, ele vai falar de Timóteo, chamando Timóteo de meu filho amado.
Irmãos, como Paulo, um servo do Senhor, trabalhado pelo Senhor, como um servo, vamos colocar assim, de mais alto gabarito do conhecimento, tanto da parte intelectual, quanto da parte experimental, ou da parte de vivência com o Senhor, como que ele realmente, ele honrava aqueles seus conservos, aqueles seus companheiros de luta, como ele honrava o corpo de Cristo, aqueles irmãos que estavam com ele, andando dia a dia no Evangelho, servindo a Cristo, junto com ele no Evangelho. Paulo não tinha essa dificuldade. Irmãos, e quantas vezes no corpo de Cristo nós temos dificuldade de dizer coisas boas, no sentido da palavra de Deus, boa segundo a palavra de Deus, boa no sentido do contexto do nosso Senhor. Quanta dificuldade muitas vezes nós encontramos do corpo de Cristo, de irmãos realmente que honram uns aos outros. Que realmente quando nós olhamos para uma assembleia de 80, de 40, de 10 irmãos, nós temos que olhar para essa assembleia e dizer assim, todos que estão aqui podem me ensinar alguma coisa. E não olhar para a assembleia e dizer assim, não, eu estou acima desses. Mas nós temos que olhar para a assembleia como 80, 10, 20, 30 irmãos que sempre têm algo a nos acrescentar. É assim que Paulo olhava para a vida desses irmãos. Quando Paulo fala a Filemão, escreve a Filemão, ele fala assim, Paulo, ô velho, ainda que eu pudesse te ordenar, eu peço, em nome do amor, eu peço, mesmo sendo quem sou, Paulo, o velho. Olha como Paulo realmente se reportava aos irmãos, olha como Paulo considerava os irmãos, e como nós precisamos considerar uns aos outros, para nos estimularmos às boas obras, como é necessário nós realmente amarmos uns aos outros, e Paulo faz isso. Paulo faz isso com aqueles que são conservos com ele, aqueles que realmente, junto com ele, lutou pelo Evangelho. E aqui está esse homem, Epáfras. Sabe o que Paulo fala desse irmão aqui no capítulo 4, verso 12, também de Colossenses? Paulo vai falar assim, ó, saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, um doulos, um escravo, aquele que agora foi conquistado por Cristo. Esse é Epáfras, o qual se esforça sobremaneira, não apenas uma vez, mas a palavra fala aí, continuamente. Como que Epáfras se esforçava por esses irmãos de Colossos, mas não só de Colossos, também de Herápolis, de Laodiceia? Como que ele se esforçava? Sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, com um propósito. O propósito é para que esses irmãos se conservassem perfeitos ou maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Essa era a luta de Epáfras por essas assembleias, com foco em Colossenses. Epáfras era um homem, um servo que tinha preocupação com a igreja local. E será que nós temos tido a mesma preocupação com a igreja local? Em esforçar continuamente em oração, significa assim, essa palavra esforçar significa entrar numa luta. Será que nós temos tido realmente lutas em oração pelas assembleias locais? Será que nós temos tido lutas em oração por aqueles conservos que o Senhor tem dado à sua igreja local? Como nós olhamos para aqueles que o Senhor tem dado para servir a igreja? Como nós olhamos para aqueles que o Senhor tem colocado como colunas, homens e mulheres na sua casa? Será que nós temos realmente nos esforçado sobremaneira em oração para que o Senhor mantenha firme esses irmãos das assembleias? E eu não falo no contexto só de Ariquemes, de Rolim de Moura, de Alto Alegre, nem de Rondônia. Eu falo no contexto muitas vezes de Brasil, quiçá do mundo, para que o Senhor realmente possa fortalecer, para que o Senhor realmente possa conservar esses irmãos maduros e plenamente convictos, para que esses irmãos e irmãs possam realmente ser colunas na casa de Deus. Será que nós temos realmente, irmãos, esse sentimento de Epáfras, de esforçar uma luta interna entre nós em oração diante de Deus? Dias atrás, ouvindo uma pessoa, então essa pessoa tomou liberdade de pegar o microfone para falar. De 11 palavras que ela falou, 10 ela falou eu.
Ou seja, irmãos, o Senhor não tem procurado pessoas autossuficientes no corpo de Cristo. Porque a primeira coisa que o eu tem que fazer é ir para a cruz, morrer. O eu precisa morrer. Porque há uma necessidade realmente de homens e mulheres, colunas na casa de Deus. Mas, sobretudo, que a operação da cruz venha a fundo para que o eu possa morrer. E à medida que esse eu vai morrendo, Cristo vai cada vez mais sendo mostrado em nossas vidas. Porque o material, vamos colocar assim, da edificação da casa de Deus é o próprio Senhor Jesus. Por isso que aqui esse irmão Epáfras tinha realmente um testemunho ali em Colossenses. Paulo fala: esse é meu conservo, esse é o conservo, esse é um fiel ministro de Cristo. E ele fala desse evangelho que eles foram instruídos. Um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, um evangelho puro, um evangelho da palavra, da verdade. Esse evangelho que foi o mesmo que Paulo pregou quando teve aquele tempo na Ásia, quando durante 3 anos em Éfeso, em Atos capítulo 19:10, vai dizer que Paulo, naqueles 3 anos, toda a província da Ásia foi evangelizada. Tanto judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor. É muito provavelmente que Epáfras estivesse dentro desse contexto. E veja, irmãos, como que o evangelho da verdade alcançou o coração de Epáfras. Como realmente Cristo foi mostrado para Epáfras. E como toda aquela província da Ásia, como que o evangelho realmente avançou ali, naquela região durante 3 anos, que Paulo esteve ali falando deste evangelho. E quando nós olhamos para essa palavra evangelho, e nós vamos aqui observar um pouco sobre essa questão do evangelho, ele diz assim: esse evangelho está vivo, porque esse evangelho é uma pessoa. E quando Paulo fala desse evangelho, essa palavra da verdade do evangelho, é que Paulo precisa novamente firmar sobre esta palavra, porque esses irmãos estavam começando a ir por um caminho, por causa de um ensinamento falso que estava começando a entrar na igreja dos Colossenses. Sobretudo o intelectualismo, sobretudo a filosofia, sobretudo a prática de algumas coisas com o corpo para alcançar uma certa espiritualidade. E Paulo fala: não, vocês ouviram e entendeste a graça de Deus na verdade, o evangelho. Então esse evangelho foi comunicado para vocês, e esse evangelho, o verso 6 vai dizer, esse evangelho, ele está produzindo fruto e crescendo. E há uma necessidade desse evangelho também produzir frutos e crescer nos nossos dias, nas nossas vidas. Assim como também aconteceu com essa igreja dos Colossenses. E como que eles estavam produzindo fruto e crescendo? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Assim também, amados irmãos, como aconteceu conosco. Nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade. O que é o evangelho para você? Porque nós precisamos conhecer de fato este evangelho, para não corrermos o risco, e nós vamos ver que essa igreja estava correndo esse risco. Porque esse evangelho, irmãos, ele, à medida que ele vai entrando nos nossos corações e permeia nossos corações, ele vai dando, a nossa vida vai dando testemunho de estar sendo transformada por este evangelho, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho de Deus, porque é o poder de Deus, o evangelho. Amados irmãos, quando Paulo também, falando ainda acerca dessa questão do evangelho, ele escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele vai dizer que aqueles irmãos receberam a palavra do evangelho em muitas tribulações, e que com a alegria do Espírito Santo, e esses irmãos, a receberem essa palavra do evangelho no meio de muitas tribulações, o que aconteceu com eles? Aconteceu que eles se tornaram exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
Porque é isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. À medida que ele vai transformando a nossa vida, nós vamos nos tornando individualmente e coletivamente testemunhas. Porque essa é a finalidade do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, primeira carta, fala assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Irmãos, e pregar o Evangelho é pregar com nossas vidas, é ser uma testemunha no nosso viver, para que verdadeiramente o Evangelho de Cristo se propague. Não é só falar o Evangelho, não é só falar de boas novas, mas é vivermos de fato aquilo que professamos realmente sermos. Aquilo que a nossa boca profere tem que ser uma verdade nas nossas vidas, para que realmente o testemunho, o exemplo, possa ser para outros, em todos os contextos que nós vivemos. Por isso que ele fala assim: a palavra da verdade do Evangelho. O que é verdade, irmãos? O que é verdade dentro desse contexto do Evangelho? Verdade, amados irmãos, é algo real, não é algo fictício. Paulo não está falando de uma ficção aqui, ele está falando de algo real. O Evangelho, ou essa verdade, é algo simples, mas genuína. É algo simples e genuíno, sem adulteração, sem mistura. E por que Paulo está falando isso? Porque os irmãos de Colossos estavam tendo mistura. Estava começando a misturar esse Evangelho com, principalmente, práticas externas, externalismo, com filosofias, com vãs sutilezas, com tradições dos homens. É isso que Paulo estava combatendo, porque essa verdade, ela estava começando a ter problema ali em Colossos, porque havia um grupo, ou melhor dizendo, é possível que havia só uma pessoa em Colossos que estava começando a permear essas coisas, a trazer transtorno para aquela assembleia de Colossos, mas que também possivelmente tenha avançado por Hierápolis, por Laodiceia. Principalmente quando permeou a questão do conhecimento intelectual. Olha, se vocês forem crescendo intelectualmente, então vocês vão cada vez mais se tornando espirituais. E Paulo mostra aqui que não é pelo tanto que eu conheço, é pelo de fato quanto de Cristo está sendo formado em mim. E à medida que eu vou conhecendo esse Cristo, então eu vou sendo transformado, e esse Cristo vai sendo formado. Tanto que Paulo fala assim: Cristo em vós. É em vós. Você já parou para meditar nessa palavra? Cristo em vós. Você já tomou conta, irmão, de que o Cristo bendito, o Filho de Deus, aquele que se encarnou, esteve entre os homens durante 33 anos, depois após a sua ressurreição, mais 40 dias, mas aí com uma diferença: esses 40 dias ele teve entre os seus, entre os discípulos, junto com a igreja, vamos colocar assim. Mas você já parou para pensar, irmãos, que o Cristo bendito, ele tem comunhão com você? E que esta comunhão é uma comunhão íntima, é uma comunhão que se estende muito acima de todo pensamento, e que esta comunhão está para você todos os dias. Você já parou para pensar que a esperança existe para nós, porque Cristo está habitando em nós pelo Espírito? Você consegue compreender, irmãos, que Cristo habita em você pelo Espírito? Que Cristo não é apenas algo teórico, que Cristo não é apenas algo assim, um faz de conta, ou talvez uma emanação, como esses aqui em Colossenses estavam tentando colocar para esses irmãos. Olha, esse Cristo aí não veio em carne, ele é uma emanação. À medida que você vai se aperfeiçoando, você vai conhecendo, você vai sendo transformado. Não. E Paulo fala assim: Cristo em vós, ele é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. E é esse Cristo
que eu me esforço sobremaneira, advertindo a todo homem, ademoestando todo homem, para apresentar este homem maduro ou perfeito em Cristo. Consegue perceber que há um trabalho do Senhor nas nossas vidas, pela palavra, pelo Espírito, pelas circunstâncias, para nos apresentar maduros, não sem pecado no momento, porque nós não estamos vivendo fora do pecado ainda. Há uma realidade o pecado em que nós ainda estamos vivendo, não cometendo pecados aleatoriamente, mas vivendo ainda porque nós habitamos nesse corpo de pecado. Todavia, irmãos, o Espírito Santo, a palavra, está trabalhando essa verdade de fato, de nos apresentar, principalmente o Espírito Santo. Ele pleiteia por nós, para nos apresentar como homens, ou uma nova criação madura. Amados irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos. Não é pelo conhecimento intelectual, não é por emanações, não é por observar isso, por observar aquilo, por praticar isso, praticar aquilo, faça isso, não faça aquilo, que vocês vão ser aperfeiçoados. Não, é à medida que Cristo vai sendo formado em nós, é que nós vamos sendo trabalhados e amadurecidos, amados irmãos. Por isso que nós temos que ter uma mente transformada. Não é por práticas externas que nós somos aperfeiçoados. Irmãos, quantos têm se perdido nisso? Quantos têm se perdido no sentido de não conhecer uma vida particular, uma vida de comunhão, uma vida de união com Cristo? E têm se perdido no sentido de observar certas coisas, de praticar certas coisas, acha que por isso está sendo transformado. Não, essas coisas não têm qualquer vantagem, a não ser realmente fazer de si um escravo para essas coisas. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Que você possa realmente meditar nessa questão de Cristo estar em você. Que realmente é algo que só para experiência, observando a palavra, que se torna verdade em nós. Então, aqui Paulo falando desta verdade, a verdadeira graça de Deus, em contraste com todas as outras coisas. Essa verdade do Evangelho, queridos irmãos. Por isso que aqui Paulo precisa mostrar para esses irmãos, do capítulo 13 ao 23, de Colossenses capítulo 1, nós não vamos aqui debruçar sobre esses versículos, porque não é o foco, mas apenas para você entender o que Paulo estava agora mostrando para esses irmãos. Paulo estava mostrando a glória, a grandeza de Cristo, amados irmãos. Você vai ver aí que há uma menção exaustiva sobre a glória de Cristo. Então nós podemos observar aí, irmão, 7 características gloriosas de Cristo. E Paulo chama o foco desses irmãos para essas 7 gloriosas características. Ele está assim, se volte, olhe para Ele, observe Ele, porque Ele tem que ser o objeto da nossa observação, o objeto da nossa devoção. Então, quando nós olhamos, nós temos 7 características. Um outro texto que vai trazer a mesma características, também está em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4. É um outro texto maravilhoso, que diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, que diz que Ele é a imagem exata de Deus. Mas aqui nós podemos observar a primeira coisa, que no verso 15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Vai nos dizer que Ele é o primogênito da criação. Vai nos dizer que nele foram criadas todas as coisas. Vai dizer que Ele é antes de todas as coisas. Vai nos dizer também que nele tudo subsiste. Vai dizer que Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é a cabeça do corpo, irmão. Ou seja, nós só podemos realmente caminharmos como igreja se nós estivermos sendo direcionados pelo cabeça. Do contrário, irmãos, nós não podemos caminhar como igreja. Nós vamos estar caminhando com outras características, mas não como igreja.
Porque a igreja necessita da direção do cabeça. Sem essa direção, podemos correr o risco de talvez andarmos por intelectualismo, por formalismo, por práticas externas, por isso, por aquilo. Mas se nós andarmos realmente, e o verso 19 do capítulo 2 vai dizer assim, retendo cabeça. Se nós realmente andarmos retendo a Cristo como cabeça da igreja, o que vai acontecer conosco? Nós vamos realmente crescermos, nós vamos frutificarmos. E qual será o crescimento? O crescimento será aquele crescimento que procede de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Por isso é uma necessidade de nós realmente sermos supridos juntos, sendo direcionado por esse cabeça, para que nós possamos realmente caminhar como assembleia, como igreja do Senhor. Do contrário, irmãos, não tem como falar que nós estamos caminhando como assembleia, se o Cristo não estiver realmente sendo retido individualmente nas nossas vidas e coletivamente, porque não é uma coisa apartada. Nós temos nossas vidas individuais e nossa vida coletiva, só que a nossa vida individual ela não é apartada da vida coletiva. Nós precisamos entender que nós também, como pessoas, como filhos, nós precisamos reter a Cristo em nossas vidas particulares, para que Ele de fato seja Senhor das nossas vidas, para que Ele de fato seja aquele realmente que nos dá a direção e caminhemos segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, amados irmãos. Então Paulo vai dizendo assim, aqui que Ele é o cabeça e primogênito dentre os mortos. E é este o Cristo real pregado aos Colossenses. Portanto, irmãos, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que Cristo aqui é o supremo em todas as coisas, tanto na criação quanto na igreja, amados irmãos. O que nos leva a ver a grandiosidade de Cristo. E nós, ao contemplarmos essa grandiosidade de Cristo, aqui nesses versos, o que nos faz então? Nos faz termos uma união com Ele. À medida que nós contemplamos Cristo, como aquele que é a imagem do Deus invisível, como aquele que tudo foi criado por meio dele e para ele, tudo é por causa dele, irmão, até a sua vida é para ele. A sua vida, amado irmão, ela existe por causa de Cristo. Mas como nós estamos vivendo as nossas vidas? Não, eu mando na minha vida eu faço como eu quero. Mas na verdade, irmãos, nós temos um dono, nós temos um Senhor. A nossa vida está oculta em Deus. E quando Cristo, olha, veja quem é a nossa vida aí. Veja quem é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Que dia será esse, irmão? Em que quando o Filho de Deus, o Rei da Glória, aquele que venceu tudo, inclusive a morte e o inferno, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. É por isso que Paulo tem que falar para os filipenses que a nossa pátria não está aqui. A nossa cidadania não está aqui. A nossa cidadania está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo para ser um corpo igual ao seu, ou seja, um corpo de glória. Então, a nossa mente precisa ser transformada com essa verdade, de que Cristo em nós Cristo é a nossa vida,
de que nós estamos nele e ele em nós e de que a nossa cidadania está nos céus. Do contrário, nós vamos enfiar nossa cabeça, me perdoe aqui a comparação, como um avestruz debaixo da terra e vamos viver essa vida cheia de angústia, cheia de ansiedades, inquietações e por aí vai, grandes coisas. Porque se perdeu o propósito, que é vivermos uma vida em realidade do reino de Deus, para que nós possamos contemplar de fato quem é Cristo. E à medida que nós contemplamos esse Cristo maravilhoso que Paulo está dizendo para esses irmãos aqui, esse Cristo bendito, esse Cristo do qual o Pai através dele nos libertou do império das trevas e nos levou para um outro contexto, para um contexto de um reino de amor, para um reino de paz, de alegria, para um reino que realmente em breve se estabelecerá, porque o reino de Deus já está dentro de nós, como os evangelhos falam, o reino de Deus já está dentro de vós. Por que o reino de Deus está dentro de nós? Porque o Cristo bendito, na pessoa do Espírito, habita dentro de nós. Então a realidade do reino já é verdade para nós, mas que nós vamos ver de forma clara e concisa e absoluta quando o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, se manifestar nos céus. Mas é uma realidade já, irmão. É uma realidade, o reino de Deus. Se você é uma nova criação, então você já faz parte dessa realidade. Mas como nós estamos vivendo essa realidade? Como que nós estamos vivendo? Essa realidade do reino, a realidade de que nossa vida é do Senhor Jesus, e que essa vida maravilhosa, de que nós desfrutamos na pessoa bendita do Filho, esse Filho maravilhoso, esse Filho que é o cabeça do corpo da igreja, esse Filho que nele tudo subsiste. Como que nós vivemos essa realidade? Por isso que Paulo fala novamente, que ele, aquele mistério que estava oculto, ele foi revelado, que é uma palavra que esse povo aqui estava tentando colocar para esses irmãos. Olha, é um mistério, a vida é um mistério, mas irmãos, o mistério que estava oculto foi revelado. O Filho bendito de Deus se encarnou e habitou entre nós, e João vai dizer, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós. Então é esse Cristo que Paulo está aqui dizendo para esses irmãos, olhem para a excelência da pessoa de Cristo. Porque, irmãos, se nós não olharmos para a excelência da pessoa de Cristo, nós corremos o risco de vivermos uma vida cristã de forma externa, religiosa. Se nós não, a cada dia, não vivemos a vida cristã na perspectiva do Filho, olhando para o Filho, buscando realmente conhecer o Filho de Deus, quem Cristo é, quem é a sua pessoa, a sua obra, o que Ele fez, o que Ele fará e o que Ele será para esse universo, nós vamos viver assim, o que eu tenho que fazer hoje para agradar a Deus? Bom, o que eu tenho que observar hoje? O que eu tenho que cumprir hoje? Hoje eu tenho que fazer isso. Então vamos lá, faço isso, já cumpri a minha etapa hoje. Mas quando nós temos essa certeza pelo Espírito de que o Filho está em nós, de que nós estamos no Filho e que nós temos que produzir frutos, com uma diferença, que nós estamos na videira verdadeira e como ramos nós vamos produzir esse fruto. E esse fruto, ele vai dizer aqui no verso 10, frutificando em toda boa obra, do capítulo 1, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É por isso que Paulo fala assim, por esta razão, eu também, desde o dia em que eu ouvi Epáfras, eu não cesso de orar por vós e pedir. Olha o que Paulo está pedindo agora aí. Paulo está pedindo um carro novo para eles, Paulo está pedindo saúde, Paulo está pedindo casa, Paulo está pedindo roupas. O que Paulo está pedindo para essa igreja de Colossenses? Qual era a preocupação de Paulo? É que primeiramente esses irmãos estivessem bem de forma externa, que eles tivessem primeiramente o que comer. Paulo vai falar aos romanos assim que nada nos separará do amor
Deus que está em Cristo Jesus. O que é nada? Nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada. Ou seja, até mesmo a fome, até mesmo a nudez, até mesmo os perigos, as tribulações, as angústias, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o que Paulo está pedindo para esses irmãos aqui? E qual tem sido a oração da igreja nesses dias? Ó Senhor, cura o Zezinho, cura a Mariazinha, ó Senhor, faça isso, ó Senhor, faça aquilo. Mas quanto realmente da oração corporativa tem estado na igreja nesses dias? Como que a igreja tem se levantado em oração corporativa, segundo os interesses de Deus, segundo a mente de Deus, segundo o coração de Deus? Porque o próprio Senhor Jesus disse que os pais celestes sabem que nós necessitamos de todas aquelas coisas. Por isso que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa primazia é buscar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas irmãos, quando nós olhamos para o cristianismo ultimamente, nós olhamos totalmente o inverso. Primeiro eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem de saúde, eu tenho que estar bem financeiramente, eu tenho que estar bem com isso, eu tenho que estar bem na minha família, o meu bem. Mas quantos realmente estão preocupados com a mente e o coração de Deus? E é o que Paulo fala assim, eu oro, eu não cesso de orar e pedir que vocês sejam cheios de saúde. Saúde faz parte da nossa vida, claro que faz. Mas importa, irmãos, e eu quero colocar isso aqui de maneira com todo respeito e reverência. Importa muitas vezes não sermos curados de um câncer, mas termos uma vida com o Senhor. Muitas vezes não importa ficarmos sem comida, mas o que importa é termos realmente salvação no Senhor, porque é isso que vai contar naquele dia. Então muitas vezes as coisas externas estão muito mais atrativas do que de fato as coisas que de fato são de interesse do Senhor. E Paulo está dizendo, eu estou orando por vocês, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Era isso que Paulo estava preocupado, a fim de viver de modo digno, ou seja, de modo harmônico do Senhor, para o seu inteiro agrado, ou seja, para a satisfação de Deus. Vivam para a satisfação de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo. Agora crescendo no quê? No pleno conhecimento de Deus. Porque se nós não conhecermos a vontade de Deus, não tem como nós conhecermos o pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que possamos conhecer, avançar no conhecimento de Deus. Só que esse conhecimento aqui não é um conhecimento apenas na mente. Fala de um conhecimento experimental, fala de um conhecimento prático. À medida que eu conheço a vontade de Deus, eu vou colocando em prática tudo aquilo que eu tenho conhecido da vontade de Deus. Frutificando e crescendo neste pleno conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Agora como? Ou com o quê? Com alegria. Com alegria, amados irmãos. À medida que nós vamos sendo realmente, nós vamos conhecendo a vontade do Senhor, em toda a sabedoria e entendimento espiritual ou inteligência espiritual, nós vamos tendo realmente, nós vamos crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que vai acontecer conosco? Nós vamos suportar, segundo o poder do Senhor, com perseverança e longanimidade, todas as coisas que nos apresentam. De que forma? Com alegria. Uma vida com alegria. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. O Pai nos fez idôneos. O Pai nos fez dignos. Você foi feito digno pelo Pai. Aprove a Deus fazer assim na sua vida.
Deus quis fazer isso na sua vida, querido irmão. Te tornar digno a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você consegue compreender que você tem uma herança? E que se nós somos filhos de Deus, e o Espírito Santo realmente ele afirma que nós somos filhos de Deus, e aí vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque Ele nos fez idôneos, Ele nos fez dignos, irmão. Eu e você não era digno dessa herança, mas Ele nos fez digno. Como que nós não vamos viver vidas consagradas a Ele? Como que nós não vamos viver vidas contemplando esse Cristo maravilhoso? Como que nós vamos viver a nossa vida de maneira qualquer, tentando cumprir com o Senhor um rito, tentando cumprir com o Senhor coisas externas? Irmãos, nós precisamos realmente entender essa situação. Por isso que há uma necessidade de termos mentes transformadas. Porque se nós também não estivermos transformadas pelo Evangelho ou pela palavra, nós vamos pensar assim, não, eu estou fazendo a minha parte. Olha, é como aquele filho, né, no final do ano, olha, eu fui um bom filho, eu quero o meu presente, né? Cheguei, tirei boa nota, então eu quero o meu presente. É como se nós fizéssemos assim com o nosso Deus e Pai. Pai, olha, eu fui um bom filho, veja bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora me dá a minha herança, porque me faz parte a herança. Mas irmãos, o Senhor nos fez dignos da sua herança. Nós éramos indignos, nós éramos irreconciliáveis, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez dignos da sua herança, por causa do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, aquele em quem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão oculto. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus mesmo, a cada dia, contemplar ao Senhor Jesus, desejar esse Cristo aqui que Paulo está colocando para esses irmãos. Olhem para esse Cristo, olhem quem Ele é, olhem quem realmente o Pai o colocou, a posição que o Pai o colocou. Vocês foram reconciliados nele, vocês foram feitos dignos nele. Então nós não precisamos, irmãos, caminhar por coisas externas, por misticismo, por legalismo, né? Muito legalismo. Faça isso, olha, observa certinho isso aqui, e faça assim, faça assim. Não, irmãos, não é isso que o Senhor nos chama. Por isso, queridos irmãos, nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento de Deus se não formos obedientes à vontade de Deus. Nós só vamos realmente ter esse conhecimento de Deus se nós formos obedientes à vontade de Deus. Primeiro, então, um pleno conhecimento da sua vontade, para que nós possamos, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, conhecermos o pleno conhecimento de Deus e crescendo nesse pleno conhecimento. Por isso que o Senhor, em João 7,17, Ele vai dizer assim: se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Que conhecimento que Ele está falando? Conhecimento espiritual. É isso que Ele está colocando para nós. Não é um conhecimento apenas teórico, mas espiritual, como Paulo está colocando para esses irmãos aqui. Se o Senhor realmente assim nos conduzir, nós vamos, na segunda parte, entrar agora de forma prática, irmãos, nesse capítulo 2, aplicando realmente o que Paulo escreveu aqui aos Colossenses, o que realmente nós temos que viver de forma prática, porque é isso que nós temos que aprender, conhecermos o Senhor, a sua vontade, e aí nós vamos andando naquilo que nós temos conhecido do Senhor, para que nós não possamos correr o risco, irmãos, de ficar apenas de maneira intelectual. Como diz Jó, né? Eu te conhecia apenas de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem. Que nossos olhos possam ver o Senhor realmente, não apenas de ouvir falar. O Evangelho é boas novas, sim, ele é boas novas, mas sobretudo, o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor realmente possa ganhar nosso coração com esta palavra e que nós possamos, assim, continuarmos no segundo período. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, Deus, nosso Pai, a quem nós nesta manhã glorificamos, a quem nesta manhã nós adoramos, porque a Tua palavra, mais uma vez, foi aberta aos nossos corações. Que possamos realmente, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude diante daquilo que o Senhor nos falou nesta manhã, Senhor. É o que pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.